Então, o que seria a movimentação de estoque? Nessa aba, são todos os clientes que trabalham com estoque e vão utilizar essa opção, né? Então, dentro dessa movimentação, eu consigo fazer a seguinte situação. Eu tenho aqui os movimentos, que é a entrada, saída e a transferência alimenta estoque e baixa estoque. Então, a entrada é quando eu quero alimentar e dar entrada do estoque entrada de estoque em um determinado centro de custo. Então, por exemplo, estou fazendo uma contagem de estoque e quero dar entrada de tudo que tem. Ou, por exemplo, peguei um material que foi uma sobra de uma obra e quero dar entrada aqui nesse estoque. Então, é isso que eu vou fazer. A saída de estoque é quando eu quero dar baixa. Então, por exemplo, eu quero transferir, vamos supor que eu comprei o cimento para a obra, 300 sacos, e quero ir dando baixa do que eu vou utilizando. Então, vou usar essa opção saída. E a transferência de estoque é quando eu movimento de um estoque para outro. Qual que é a diferença entre essas duas opções? Essa opção de transferência alimenta estoque, por exemplo, eu vou tirar 10 do meu estoque central, vou jogar 10 na obra, mas vou ter depois que dar baixa nesses 10 da obra. Ou seja, ele entra lá na obra, adiciona naquele estoque e eu vou ter que dar baixa. Se eu não der baixa, ele vai ficar acumulando essa quantidade. E a transferência baixa é quando eu tiro do meu estoque, por exemplo, e já dou entrada naquela obra, mas já dou entrada dando baixa. Ou seja, não preciso entrar lá depois e dar baixa desses 10 sacos. Quando que eu vou utilizar isso? Vamos supor o seguinte. Vou dar um exemplo. Estou fazendo uma obra e me faltou 3 sacos de cimento para terminar o muro. Então eu ligo lá para o estoque e falo, preciso de 3 sacos de cimento. Eles transferem com essa opção baixa estoque, ou seja, não tem a chance desse material voltar, porque é só para eles terminarem o serviço. Agora, estou começando essa obra, vou transferir para lá 200 sacos de cimento para deixar lá. E conforme eles forem usando, eu quero que eles deem baixa. Então, nesse caso, eu vou utilizar a opção para transferência alimenta estoque. Tá? Então, são essas as opções. Então, eu vou fazer uma opção de transferência alimenta estoque. Então, eu vou colocar aqui o motivo, por exemplo, vou colocar lá, início da obra. Aí eu vou colocar a origem. Então, a minha origem vai ser aqui o depósito Fundasol, por exemplo. E a nossa obra que nós estamos usando para o treinamento. Então, marquei a obra aqui. Então, aqui, se eu não marcar essa opção, eu transferia para um centro de custo ou transfiro para uma obra. Né? Então, marco aqui. Vou clicar nesse novo. Ele vai listar só os materiais que eu tenho disponíveis nesse estoque de depósito. Então, esse aqui eu tenho um. Vou lá e vou lançar. Então, veja que aqui o sistema ele traz o valor médio. Eu tenho a opção de clicar aqui e poder alterar esse valor. Tá? Então, nesse caso, o usuário vai ter que ter essa permissão aqui para poder fazer essa alteração. Tá? Então, vou clicar aqui e vou adicionar. Então, vamos adicionando mais materiais aqui. Eu quero 5 deles. Então, lancei aqui. Vou clicar em salvar. Então, eu tenho duas opções de impressão também. Posso fazer a impressão aqui da movimentação de estoque. Né? Então, tem a condição de fazer essa impressão. E tem a opção de imprimir com valor. Tá? Então, a impressão com valor aqui. Qual que é a diferença das duas? Existem casos em que eu quero imprimir com o valor que o funcionário assinar, o valor que tem. Ou, por exemplo, se eu tiver... Existem clientes que precisam fazer a movimentação desse material. Por exemplo, vou emitir uma nota, a opção de ter a informação de que ele está levando lá no caminhão dele, por exemplo. Né? Então, eu faço a impressão com valor. Então, a partir do momento que eu salvei essa movimentação, esse material aqui já movimentou entre essas duas obras. Tá? Fiz aqui o lançamento dessa movimentação. Caso eu queira excluir algum material, ainda tem essa condição. A partir do momento que eu clicar em confirmar a movimentação, eu não tenho mais como alterar ela. Né? Então, se eu clicar em confirmar a movimentação, vou clicar aqui em sim e eu não consigo mais alterar. Então, aí, qualquer alteração que eu tente fazer, eu não vou mais conseguir. Então, vou fechar essa movimentação e vou mostrar aqui agora um relatório, só para a gente acompanhar essa movimentação de estoque que a gente fez. Então, vou selecionar aqui a nossa obra aqui. Vou clicar em visualizar. Então, aqui ele vai mostrar as entradas que tiverem e as movimentações. Então, aqui ele traz lá a entrada de mercadoria, que foi o material que a gente fez a compra, né? Ele também fez a movimentação do estoque.
e aqui embaixo é a transferência que a gente fez, né? Então, nesse caso aqui foi uma entrada, porque a gente movimentou, fez a transferência de um outro, da origem 110 para esse meu estoque aqui. Tá? Então, ele trouxe aqui tudo que eu movimentei no meu estoque.